o início é o Guarani. Olha o Elton do Depósito, todo mundo mandando mensagem. Cuidado aí, Elton, tá digitando aí? Só se você tiver de carona. Bom, vamos começar com a notícia que desde sexta-feira foi dada aqui no CBN Esportes, porém foi confirmada hoje depois de momentos de tensão no WhatsApp do Rafael Pio. Tivemos também Rafael Pio participando agora de reunião de grupo, reunião de pais e mestres. E agora o Rafael Pio está aqui para trazer as informações do Guarani. Pio, boa tarde. Boa tarde, Guarizo, boa tarde a todos. Teve de tudo hoje já, né? Hoje realmente já teve de tudo, mas é como você disse, né? Algo que sexta-feira nós trouxemos a informação e sejamos justos. Nós trouxemos e as outras emissoras, sites, blogs, podcasts, todo mundo na sexta-feira falou que o Alan Al não seria mais o técnico do Guarani e que poderia e que seria demitido, seria confirmada a saída dele em horas, dias. E aí, na sexta-feira mesmo, quando todos os programas de rádio terminaram, porque isso foi por volta das 7 e pouco da noite, aí foi divulgada uma nota oficial do Conselho de Administração, não foi do Departamento de Comunicação, nem da assessoria de imprensa, foi do Conselho de Administração dizendo que não eram verdadeiras as informações de que, e aí eram 3 situações, de que o Michel Alves tinha sido demitido ou seria demitido, de que o Alan Al teria sido demitido e de que tivesse acontecido uma reunião para discutir tal assunto. Gente, vamos lembrar que reunião, ela não precisa ser pessoas sentadas em volta de uma mesa lá no Queijo, que é o prédio administrativo hoje em dia, do Guarani. né, Pio? Exatamente, né? Senão você estaria aqui com a gente. Não tenha dúvida disso. Então, as situações aconteciam, mas é que é engraçado, né? Parece que as coisas precisa se ter um cuidado tão grande para falar, porque senão, não, olha, você falou isso, mas não é isso, é aquilo. E aí, resumo da ópera. O que foi desmentido na sexta-feira foi confirmado hoje. Essa é a questão. Todo mundo já sabia que isso ia acontecer e isso aconteceu, né? O que às vezes incomoda um pouco, e aí vai uma opinião, que eu fui perguntado hoje, inclusive, se eu estava emitindo a minha opinião. E agora sim, estou emitindo a minha opinião, que fique muito claro. Não sou o dono da verdade, mas pela minha experiência enquanto jornalista, formado em faculdade, fiz PUC Campinas de 2002 até 2006, tive grandes professores, tive ética no jornalismo, por exemplo, com Marcel Cheida, e aprendi muito na ética do jornalismo, matéria que talvez uma das que mais me ensinou. E pessoas com quem eu trabalho, com quem eu sempre trabalhei, que me ensinaram também a ética. Fora que eu tenho ética na minha vida, faz parte da minha vida ser ético. E eu trago isso também pro profissional. Aqui vai a minha opinião, enquanto jornalista. Para que você desmentir uma informação se ela é verdadeira? Passa em branco, não fala nada. Se nós trouxemos a informação, a impressão que dá é que parece que quer fazer com que a informação seja diminuída. Depois acontece o que aconteceu. Uma informação que foi desmentida, foi confirmada. Fica aqui a minha opinião. O técnico Alan Al, demitido, não é mais treinador do Guarani. Continua aquela velha história de não deu certo nos últimos, 2 meses, 3, manda embora. Não existe, mais uma vez, uma sequência de trabalho. E aí o Guarani continua acontecendo a mesma coisa, né? Quando o treinador é muito bom, que é o caso do Felipe Conceição, vem alguém e leva. E quando o treinador não dá certo no primeiro, no segundo mês, já manda embora. Ou seja, vai continuar aquela velha história do Guarani ter 3, 4, 5 treinadores todo ano. Quem sabe agora com essa nova
situação da Série B, isso não vai acontecer. Mas se bobear, eles colocam até o auxiliar técnico para comandar. Oi? Um adendo antes de você chamar a entrevista do presidente. Tá lá no regulamento que se o técnico pedir demissão, aí pode trocar. E vamos dizer, né, que a nota oficial do Guarani diz que foi um consenso. Foi consenso coisa nenhuma, né? Não, que consenso. A não ser que o Alan Al seja um paspalhão, que eu acho que não seja. Porque o Alan, em todas as entrevistas coletivas, ele disse: gente, me desculpem, mas para mim o trabalho foi bem feito. A gente livrou o time. E aí, eu não estou discutindo se foi ou se não foi. Eu só estou colocando, diante do que o Alan disse, a intenção dele era permanecer. Aí vem a nota dizendo que fizeram uma reunião e chegaram a um consenso, as duas partes, de que seria melhor encerrar o trabalho, blá, 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 aquele blá, blá, blá de sempre, que sempre vai acontecer. Aí vem o presidente Moisés, Ricardo Moisés, concedeu entrevista coletiva para falar aí da demissão do Alan Al e falou de 2 nomes que estão na pauta, que são de interesse. Primeiro deles, Léo Condé, ex-Novo Horizontino, e também do Jorginho. Jorginho, vamos deixar claro, porque tem 2, né? Jorginho, aquele mesmo que treinou a Ponte em 2012 e tudo mais. Já, na verdade, é um velho interesse do Guarani. Mas o Jorginho, financeiramente, ele é mais caro, né? Então, por isso, as dificuldades. Vamos ouvir o que diz o presidente do Guarani. O Guarani, através do Conselho de Administração, busca, sim, sempre esse perfil de profissionais jovens com muita vontade de vencer e com certa experiência, né, e grande potencial. Então o conceito do CA ele se mantém. Os 2 nomes ventilados, tanto do Jorginho quanto do Léo Condé, são nomes fortes, são 2 vencedores, mas ainda não temos definido o nome ainda final. Mas vamos estudar com muita calma, com muita cautela, para que a gente não cometa nenhum erro e traga o melhor profissional para o Guarani. A situação financeira do Guarani, ela é uma situação tranquila, segura. Nosso planejamento, que a gente vem organizando as finanças do clube há 2 anos, está muito bem cumprido. Então, isso nos dá uma segurança para o trabalho e também para o futuro profissional que vai vir. Se for o caso, o Guarani pode sim fazer algum investimento nesse sentido, mas isso não compromete o orçamento do clube no momento. Nossa! Ô, Pio, olha, cá entre nós. De surpresa, hein? Essa pergunta foi minha. Ou seja, ele admite pagar a multa pro treinador sair, né? E o Condé tá no Novo Horizontino, vai jogar inclusive contra a Ponte quinta-feira. 280 mil reais, se eu não me engano, né? Porque o Léo, ele tem contrato até o fim do ano com o Novo Horizontino, né? Então, o Guarani teria que pagar a multa rescisória, que gira em torno de 280 mil para clubes da Série B, clubes da Série A, e obviamente a multa rescisória é um pouco mais caro. Mas aí está. Bom, existem alguns outros nomes, e assim, são especulações apenas, né? Que aí são situações que começam a aparecer, né? Se fala, por exemplo, de Elano, do caso da Ferroviária, já se falou sobre Thiago Carpini, que deixou a Inter de Limeira, alguns outros nomes aí que surgem e o pessoal começa a falar, mas o certo é, esses 2 nomes que nós trouxemos, Léo Condé e Jorginho, que foram confirmados, inclusive, pelo técnico Ricardo Moisés, a questão de escolher um novo treinador parte a partir é ótimo, né? Parte desses 2. E aí, se não for possível, aí se abre um leque um pouco maior para definir o nome do novo treinador. Rapidamente, Guarizo, só para até já passar, devolver para vocês, ele confirmou as saídas do Romércio e do Ayrton. O Romércio chegou e treinou hoje pela manhã. Depois que ele treinou, aí chamaram ele e falaram: você não vai mais ficar. Outra falta de educação, né? Imagina, eu chego na rádio
deixam eu fazer o programa, e aí depois do programa falam, é que a gente tava precisando de um repórter para hoje, mas a partir de amanhã você tá fora. Só que Guarani. detalhe é que o repórter não treina, né? Então você entra no ar, né? Agora, o Romércio treinou um dia pra quê, né? Gente, realmente, falta de respeito. Bom, João Carlos de Freitas, eu acho que desde sexta-feira a gente tem falado da saída do técnico, né? Todo mundo já tinha essa informação. Muito torcedor bugrino queria mesmo a cabeça do Alan Al. E acredito eu, e até pelo que o Pio tá falando também, né? Como disse o presidente aí, não descarta pagar uma multa. O Léo Condé é o treinador do mesmo estilo do Alan Al, do Felipe Conceição, do Thiago Carpini, até o que não deu certo, o Ricardo Catalá. É um treinador jovem, como disse o presidente, é esse perfil que o Guarani vai atrás. E o Jorginho, né, que o pessoal gosta também, mas financeiramente, se dá para pagar a multa, dá para pagar o Jorginho também, né, João? Nenhum deles vai fazer milagre. Nenhum deles vai fazer o jogador jogar mais, não. E também não se garante que eles vão melhorar o nível da equipe. A gente não sabe. Eu sei que o Guarani tem intenções de contratar. Vamos aguardar as contratações, porque com esse time que o Guarani acabou de colocar na série A1, eu entendo assim que o Alan pode não ter tido nota 10, mas muito longe de ter tido nota 0, né? Ele está sendo execrado por algumas razões. Uma delas se chama derby, né? Uma delas, a principal, essa é a verdade. Agora, é aquela história de você fazer 10 coisas, né? A professora chegou na classe e falou, opa, prestem atenção na tabuada do 9. Então ela foi lá, 1 vezes 9, 9, 2 vezes 9, 18, e assim por diante. Chegou lá no 9 vezes 8, ela fez assim, ó, 9 vezes 8, 75. Aí deixou a tabela no quadro negro, né? Quando existia, hoje não existe mais, no meu tempo era assim, era lousa, com o giz. Sim. Aí ela saiu de frente, aí os alunos olharam, claro, né? Um aluno falou assim, não, professora, tá errado aí, ó, 9 vezes 8 não é 75, 9 vezes 8 é 72. Aí a professora fala assim, era isso. Para ver se você estava prestando atenção. Para ver se você tá. Então, não se esqueçam. Você sempre vai ser lembrado pela coisa errada. Você acertou. Errei a data aqui hoje, um monte de gente mandou mensagem. Exato, você acertou 9, mas você errou uma, então você vai ser julgado, lembrado pela uma que você errou. A lei da vida é assim. A lei da vida é assim, e nós sabemos. Então, ao treinador do Guarani, aplicou-se a lei da vida, né? Que é uma lei cruel, mas que aplica-se de vez em quando. Quantas vezes a gente é acostumado a ver. Você faz 300 coisas boas, aqui você não fizer legal, é ela que vai prevalecer. Então, por exemplo, o Guarani jogou 13 partidas no Campeonato Paulista. Das 13 partidas, cada um vai ter uma opinião, né? Isso, claro, cai no terreno da opinião. Mas das 13 partidas, nós podemos considerar que ele jogou 10 aceitáveis. 10 de boa para cima ou numa média aceitável. Agora, ele não jogou bem contra o Ituano, ele não jogou bem contra a Ponte Preta e ele não jogou bem contra a Inter de Limeira. Muitos vão dizer, mas e o Mirassol? Para mim, o Guarani não jogou mal contra o Mirassol. Foi um jogo disputado, foi um jogo tático. Você não pode... porque se você disser que o Guarani jogou mal, você vai ter que dizer que o Mirassol jogou mal também, né? E o Mirassol ganhou nos penais. O Mirassol não foi melhor que o Guarani, né, Pio? Até porque não é culpa do treinador se o cara chega na frente do gol e erra o gol, né? Aí disseram lá que não ficaram contentes, porque claro, né, o derby pesou mesmo, né? O cara perde o derby, é dos dois lados. Se na Ponte perde o derby, é a mesma coisa. Mas o caso agora é o Guarani. Então nós vamos já pro repórter CBN, eu já estou encerrando. Disseram o seguinte, mas ele não colocou o Bidu e o Rafael Costa para bater o pênalti. Tá, agora eu pergunto aí, quem garante de pé junto que os dois iam entrar e iam ganhar o jogo pro Guarani? Iam acertar os penais.
Sabe, essas bobagens, essas picuinhas que no futebol são completamente estapafúrdias, mas que valem. Tem torcedor que considera isso, queria esganá-lo porque ele não colocou o Bidu e não colocou o Rafael Costa. O Fábio tá falando. O Rafael Costa não joga bem com ninguém. Né? Não jogou bem com o Felipe Conceição, com o Carpino, não jogou nada, né? Mas acharam que ele deveria ser o salvador da pátria. Antes da gente ir pro repórter, é que o Fábio Henrique tá falando aqui que o Alan Al, isso é fato, né? Teve 38% de aproveitamento. Isso também, sim. O desempenho para resultado fez diferença, né? Bom, vamos pro repórter CBN? A gente volta daqui a pouco.